Deus em Cristo continue nos abençoando. A gente vai estar fazendo aqui um momento, né? Um momento de EBD, de Escola Bíblica Dominical. E hoje, nós entendemos que hoje, a gente sabe que hoje é a lição de número 4 da EBD, né? E a gente queria fazer um momento aqui, que vai ser, a gente vai trabalhar assim, porque para nos tornar uma coisa muito cansativa, até porque a gente sabe que é rede social, a gente tem que usar de sabedoria, a gente estava escolhendo uma maneira legal da gente trabalhar, sem se tornar uma coisa cansativa. E a gente também não queria fazer uso de live não, né? A gente queria simplesmente pegar uns vídeos aqui e lançar no YouTube e compartilhar nas redes sociais. Então como é que a gente estava pensando em fazer? A gente vai fazer 2 momentos, cada um de 8 a 10 minutos. Primeiro a gente vai estar explanando, não de versículo por versículo, mas fazendo uma explanação assim abrangente, que vai pegar todos os versículos do capítulo da leitura inicial da lição de número 4 da nossa revistinha da EBD, editada pela CPAD. Né? Primeiro a gente faz uma explanação rápida da leitura inicial e depois a gente vai fazer algumas observações concernentes o conteúdo em si da revista. Né? Então, a leitura inicial vai ser a seguinte, vai dar para acompanhar, mesmo que você não tenha uma revista da EBD, você vai poder acompanhar o pensamento. A carta de Paulo aos Efésios, a leitura inicial da lição de número 4 hoje, da nossa revista EBD, ela vai ter como base a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 23, que diz assim: Porque, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, na plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 23. Se nós estivéssemos fazendo uso dos nossos tempos, congregações hoje, a leitura inicial que nós iríamos fazer hoje, na nossa lição de número 4, da nossa revistinha, do nosso currículo da EBD, editado pela editora CPAD, Escola Bíblica Dominical, seria essa, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 23. Né? Então, não fazendo uma análise de versículo por versículo, o que é que a gente pode entender? Para a gente entender isso aqui, a gente vai entender que Paulo estava fazendo um tipo de oração, um tipo de intercessão. Ele estava falando a respeito de uma necessidade. Uma necessidade que vai gerar em torno do quê? De uma iluminação, a necessidade de uma iluminação espiritual. Aí, para a gente poder pegar bem o pensamento, vamos lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 6, 17. Você vai dizer que não tem nada a ver, não, né? É a teologia do não tem nada a ver, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, 17. Para você entender, essa oração era como se fosse um tipo de intercessão, oração, né? Paulo falando a respeito da necessidade de um tipo de iluminação que tinha que surgir na mente dos crentes daquele tempo, da igreja aos Efésios. Segundo livro dos Reis, não é segunda não, porque não é epístola, né? Tem que ser segundo, porque é livro. Segundo livro dos Reis, estou com a Bíblia na mão, por isso que segundo livro dos Reis, vai falar também a respeito da necessidade de um tipo de iluminação. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, o verso 17, que vai dizer assim, ó: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, ao redor de Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, 17. E o que é que tem a ver esse texto que a gente leu
com a leitura que a gente fez? Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 17. É porque esse texto aqui vai estar falando a respeito do momento em que Eliseu e o seu jovem, o seu ajudante, estavam cercados por um grande número de exércitos. E surgiu o que no coração do jovem que estava ajudando Eliseu? Um medo. Mas só que Eliseu orou a Deus para que os olhos do jovem fossem abertos e ele entendesse o que estava acontecendo no mundo espiritual. Né? Que no mundo espiritual estava surgindo o quê? Um tipo de providência divina. Então, quando Eliseu ora para que Deus viesse abrir os olhos do jovem que o estava ajudando, porque o jovem estava com medo, estava vendo ali aqueles exércitos cercando ele, e ele ficou com medo. Eliseu, a gente está cercado e agora? Aí Eliseu ora, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja a providência divina chegando. E os olhos espirituais do jovem foram abertos. E ele viu o quê? Os exércitos de Deus vindo para ajudar Eliseu e aquele rapaz. Então o que é que acontece? O que tem a ver essa oração de Eliseu, que Eliseu fez para que Deus viesse abrir os olhos do jovem, com essa oração aqui de Paulo pelos Efésios? É porque Paulo estava orando para que os olhos dos crentes aos Efésios fossem abertos, para que eles pudessem entender o quê? Por intermédio de uma iluminação espiritual. Três coisas que eles tinham que entender. Olha, já se foi 6 minutos. A primeira coisa que eles tinham que entender o que era, por intermédio de uma iluminação espiritual, né? Salvação. Eles tinham que entender o real sentido da salvação. Leia aqui a leitura. Vão ser 3 elementos que eles tinham que entender por intermédio de uma iluminação espiritual. Qual era o primeiro elemento? Era o elemento da salvação. Mas por que isso? É porque tem muita gente que às vezes tem momentos, vou me colocar na situação também. Tem momentos na nossa vida que nós estamos inseridos em um contexto, dentro de uma congregação, se congregando, mas ainda nós não fomos alcançados por uma iluminação espiritual, para entendermos o que é o real sentido da salvação. Às vezes tem pessoa que está dentro de uma congregação e os olhos abertos ainda não foram entender. Não foram abertos para entender nem o que é o porquê dela ser salva. Você pode ver, às vezes tem pessoa que às vezes vai para uma congregação, vai se congregar, não porque acha um louvor bonito, não porque a pregação é legal, não, eu gosto de ouvir os crentes falando. Mas a pessoa às vezes passa 3, 4, 5 anos, mas ainda não entendeu o quê? O real sentido da salvação. E essa pessoa tem que ser alcançada pelo quê? Pela iluminação espiritual. E era isso que Paulo estava falando aqui, quando ele estava falando desse texto presente na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, do 15 ao 23. Agora, bem rápido. O terceiro elemento qual era? Era sobre a ressurreição de Cristo. Né? Mas por que os crentes tinham que entender a respeito, por intermédio de uma iluminação espiritual, a respeito da ressurreição de Cristo? É porque também tem muita gente que está dentro da casa de Deus, mas não entende nem o porquê de se alguém chegar e perguntar assim, ó, ei, por que Cristo tem... Por que a necessidade de nós pregarmos que Cristo ressuscitou? A pessoa fica assim, ó, sem entender. Mas por que é que nós temos que pregar, entender e crer que realmente Cristo Jesus ele ressuscitou? Sabe por quê? É porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria o quê? Um simples mártir, como foi um Tiradentes, ou como tantos outros que morreram por uma causa. E qual é uma das maiores diferenças entre a morte de Jesus Cristo e entre esses outros mártires que estiveram presentes na história da humanidade? É porque esses outros mártires morreram por uma causa comum. E eles morreram e se acabou. Mas o Senhor nosso Cristo, ele morreu para quê? Para que nós viéssemos a ter certeza de salvação. E a maior prova de que ele não foi um mártir comum foi o quê? Foi porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, se essa manhã está te faltando essa convicção, que o Senhor nosso Deus, por intermédio de uma iluminação, ele vem iluminar a tua mente, vem abrir os teus olhos. Entender que se você está aí, é porque alguém morreu pelos teus pecados. Não somente morreu, mas também ressuscitou. E a terceira coisa que a gente vai estar vendo aqui, que Paulo vai estar dizendo, que havia a necessidade de uma revelação de iluminação. Olha, eu estou orando aqui para que Deus ele venha iluminar a mente de vocês, para que vocês venham entender o quê? Algo a respeito da salvação, a respeito da ressurreição de Cristo e a respeito de outra verdade. Qual é? No verso 22 do capítulo 1. Que diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas, e o constituiu como cabeça da igreja. Ou seja, nós temos que entender, a nossa mente tem que ser iluminada para entender que Cristo é que é o cabeça. Deus tem que nos fazer entender que não somos nós que estamos na direção da obra. Jesus Cristo é que é o cabeça. Ele constituiu líderes, ele constituiu obreiros, constitui uma liderança. Mas acima de toda essa liderança, existe alguém que está acima de todos nós. Sabe quem é?
é o cabeça, que é Jesus Cristo. Então, muitos de nós hoje temos que entender uma coisa. Temos que ser iluminados para entender o quê? Que não somos nós que mandamos na obra, mas quem manda é Jesus. Por quê? Porque ele é o cabeça, você é a mão, você é o pé, eu posso ser a orelha, nós somos os olhos, nós somos os membros do corpo de Cristo. Mas quem é o cabeça deste corpo? Quem é? O cabeça é Jesus Cristo. Então, que Deus em Cristo, dessa manhã, ele abra os nossos olhos, que por intermédio de uma iluminação espiritual essa manhã nós possamos entender e ter um conhecimento mais profundo a respeito dessas três coisas. O real sentido da nossa salvação, a ressurreição de Cristo e entender que Jesus Cristo é o cabeça. Eita, 10 minutos. Amém. Passou bem rápido, né?